A paz do Senhor, é uma alegria a gente poder estar junto aqui. Hoje, uma reunião com revelação do Senhor, nós vamos estar tratando do assunto das senhoras, mas é uma alegria ter a igreja aqui conosco. Para essa reunião, nós estamos tendo a alegria de receber aqui o pastor Gilson, né, que todos conhecem, e também o pastor Gerson Belucci, que está conosco, né, lá em Portugal, mas também está ligado a todas as igrejas aqui da Europa. Então, nós vamos convidar os que puderem a estar de joelhos ou fechar os seus olhos, que for mais fácil para os irmãos, para nós darmos início a esta reunião fazendo uma oração de clamor. Logo em seguida, ouviremos um louvor. Pelo poder que há no sangue do teu Filho Jesus, nós clamamos, ó Deus, suplicando, ó Pai, o perdão dos nossos pecados. Queremos pedir, Senhor, a libertação, a comunhão nesta hora. Ó Deus, e que nesta reunião todos os assuntos que serão tratados seja para o louvor do teu nome. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, vamos estar adorando ao Senhor. Prostrado estou diante de ti, perdão imploro por meu pecado. É grande a minha culpa, mas és amor. Escuta a voz do meu clamor. Glória a Deus. Pedindo a um dos pastores que faça uma oração de glorificação ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos pela oportunidade de estarmos reunidos com os nossos irmãos da Inglaterra, também da França, também aqueles que estão ligados nesta mesma reunião. Te louvamos por essa oportunidade de ouvirmos a tua palavra, as tuas orientações com respeito ao assunto das senhoras. Nós te bendizemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa usar o teu servo com graça para que todos nós sejamos edificados e abençoados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar início, pastor Gilson, eu já passar para o senhor a palavra, e só, pastor, dizendo que estão presentes, assim como o pastor Gerson já falou, né? Irmãos aqui da Inglaterra, irmãos de Dublin, irmãs de Dublin, também irmãos da França, né? Ao pastor Atle, né? E, por certo, alguns irmãos que estão ligados às igrejas dele lá na Suécia, Dinamarca, né? Então, tem um grupo bem diferente aqui de vários lugares, tá bom, pastor? Fique à vontade. Amém, obrigado, Charles. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém. e com muita alegria poder estar aqui vendo os companheiros, pastores, né, responsáveis pelas igrejas na Inglaterra e também os irmãos de Dublin, as nossas irmãs, irmãos, obreiros. Estamos com muita alegria poder vê-los todos aqui nessa reunião. E eu gostaria de, antes de iniciar alguma abordagem a respeito do assunto da reunião, para o qual eu vou poder contar também com a ajuda do pastor Gerson. Ele tem uma boa experiência
nesta área de trabalho com as irmãs e as senhoras da igreja, especialmente com relação à escola bíblica dominical. Esse vai ser o nosso foco principal aqui dessa reunião. Mas eu gostaria, antes, de convidar a atenção dos irmãos para uns versículos que nós vamos ler na palavra do Senhor, no capítulo 2 de Levítico, do livro de Levítico, capítulo 2, e os primeiros versículos, quando diz assim, Levítico, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Amém. Muito bem. A maior maravilha do nosso trabalho nós podemos realizar na obra do Senhor, e principalmente o trabalho realizado pelas senhoras da igreja, as nossas irmãs da igreja, é de nós podermos ter esses três aspectos que chamam a nossa atenção nesse trabalho. O primeiro deles é a base da oferta. A base da oferta é Jesus. Ele é a flor de farinha, ou seja, aquela farinha especial, quando o grão ali é trilhado, o grão é tostado, o grão é preparado e depois ele é moído, a sua essência é moída. Então, isso se chama flor de farinha. É Jesus, é a base da nossa oferta. Mas para que este primeiro ingrediente dessa oferta ele tenha liga, ou seja, ele tenha unidade, é necessário o azeite. Então, vem aí E o terceiro aspecto que chama a atenção é que não pode faltar nesta oferta ao Senhor o incenso, aquilo que vai recender, vai exalar o perfume do alimento e que será colocado diante do Senhor e que o Senhor receberá isso como aroma suave, oferta queimada de cheiro suave. Muito bem. Então, diante desta colocação, feita em cima deste texto da palavra do Senhor, nós temos, então, a considerar alguns aspectos que aquilo que nós realizamos para o Senhor e, mais especificamente, aquilo que as nossas irmãs têm realizado diante do Senhor, é fundamental que a base de tudo seja a experiência com Jesus. Jesus é a base de tudo. O propósito principal é Ele, o fundamento é Ele, o motivo da execução do nosso trabalho é Jesus, é o Jesus revelado pelo Espírito Santo. Agora, isso precisa do azeite. O que o azeite faz na farinha do trigo? O azeite dá liga, o azeite permite a elaboração da massa. O azeite não deixa o vento bater sobre o trigo moído ou a farinha, espalhar a farinha. Então, por isso, esse azeite está muito relacionado àquilo que nós fazemos na revelação do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, de acordo com o que o Espírito Santo está orientando, falando, revelando, a palavra revelada pelo Espírito Santo, a ação nossa atendendo à revelação do Espírito Santo. E o resultado disso é que nós vamos poder, então, apresentar ao Senhor aquilo que vai ser
em nós agradável ao Senhor. O Senhor vai receber isso de nós como algo agradável, perfumado. O perfume aqui é o perfume de um alimento preparado, um alimento, texto assim, oferta queimada de cheiro suave. Então, isso será suave ao Senhor, será agradável a Deus. Muito bem. Então, diante dessas colocações, portanto, nós temos um trabalho feito pelas nossas irmãs, pelas senhoras da igreja, que temos visto, de certa maneira, um resultado extraordinário desse trabalho, diga-se de passagem, e em todas as nossas igrejas, não só no Brasil, como no exterior, o trabalho realizado pelas nossas irmãs sempre tem sido um trabalho extremamente frutífero, de excelentes resultados em tudo que fazem. É natural que algumas formas de executar esse trabalho essas formas dependam de circunstâncias nas quais as nossas irmãs realizam esse trabalho. Quando nos referimos a circunstâncias, estamos nos falando de situações que nos são impostas de várias formas, seja a questão da cultura de um país, seja a questão da forma de vida que se leva ou que se conduz, como é o caso específico dos nossos irmãos na Inglaterra. Os irmãos não têm condições de realizar um culto presencial como nós aqui no Brasil, o culto das irmãs na quarta-feira, o culto da senhora na quarta-feira. Tomamos conhecimento de que esse culto é feito normalmente aos sábados, quando as irmãs estão reunidas presencialmente, né? É isso mesmo, né, pastor Charles? Aos sábados, né, quando estão reunidas presencialmente. E o que é notável nisso Isso, é que, sim, é isso mesmo, né? O que é notável isso mesmo. nisso é que o desejo de realizar esse trabalho numa reunião presencial, isso é notável, porque nada substitui a nossa comunhão uns com os outros quando nós estamos juntos fisicamente. Aqui, por exemplo, estamos sim nos vendo aqui, cada um de nós um quadrinho aqui, né? Mostrando o seu rosto, mostrando o rosto dos irmãos, e, de certa maneira, podemos aqui até falar, nos expressar, né? Abrimos o microfone, o irmão fala, mas não é a mesma coisa quando nós estamos juntos fisicamente, né? Quando nós nos reunimos fisicamente, podemos ouvir a voz de todos os irmãos cantando, a voz dos que oram, das glorificações, né? Então, assim, a reunião então na França é feita pelo Zoom. Então veja que realmente essas limitações ou essas condições, elas existem, mas elas jamais seriam capazes de retirar aquilo que é a essência do trabalho, ou a essência dos resultados do trabalho. Por quê? Porque é um trabalho que é feito dentro de uma orientação da parte do Senhor. Então, por exemplo, a maneira como o trabalho das irmãs é conduzido, e certamente não é em nada diferente daqui do Brasil. Quando se inicia uma reunião das irmãs, o clamor, o louvor, as intercessões, a maneira como uma irmã se prepara para entregar ali, ou para participar ali da reunião, através de um período de louvor. Agora há pouco eu estou aqui agora há pouco eu estava aqui junto com a minha esposa, ela já está preparando aqui para o culto hoje à noite, hoje é quarta-feira, nós temos o culto das senhoras na quarta-feira, e ela então já está se preparando aqui, porque ela está responsável pelo louvor hoje na igreja. Já estava procurando aqui os louvores, entrando em contato com as irmãs. Em outras palavras, é algo realmente notável e precioso, porque envolve a comunhão, envolve nós estarmos juntos, envolve nós atendermos a uma orientação do Senhor para realizar a obra do Senhor. Isso sem contar os trabalhos que as irmãs normalmente fazem, que são trabalhos paralelos ao trabalho dos cultos, os trabalhos das visitas, o trabalho da assistência,
a necessidade que irmãs grávidas têm de ser assistidas, irmãs idosas, e é um trabalho que as senhoras da igreja, as nossas irmãs, já fazem isso de uma forma maravilhosa e com bastante resultado, com bastante fruto. Mas queremos nos focar mais agora na questão da reunião, porque nós queremos agora entrar com o fator, vamos dizer assim, mais recente e que vai nos proporcionar, ou vai proporcionar às irmãs uma experiência nova e diferente, que é a inserção do assunto da escola bíblica dominical no trabalho das irmãs. É natural que nós aqui no Brasil temos algumas participações nesse trabalho, quando as irmãs preparam a palavra que vai ser discorrida, né? Não vai ser pregada, não vai ser doutrinada pelas irmãs, porque a questão de doutrinar a igreja é responsabilidade de pastor, não é de diácono, não é de obreiro, não é das irmãs, não é das professoras. Doutrinar é função do pastor, do ministério da igreja. Mas as irmãs têm a liberdade, na reunião, de discorrer a respeito do assunto, trazendo o assunto da escola bíblica para a reunião, né, para o culto das senhoras. E isso é que exatamente vai ser nossa primeira preocupação a partir de agora, em termos de passar para as irmãs algumas coisas que seria interessante serem elas observadas, no sentido de que todas as nossas irmãs e todas as nossas igrejas, seja na Irlanda, na Inglaterra, seja na França, seja na Suécia, ou os trabalhos as igrejas que estão ligadas a essa coordenação, a essa região, possam ser feitos esses trabalhos dentro de uma certa, vamos dizer assim, uma certa uniformidade, uma certa unidade, ou seja, todo mundo fazer da mesma forma. Esse é que talvez seja um objetivo maior, mais necessário para esta reunião aqui, como nós chegaremos a isso e como poderemos chegar a um aperfeiçoamento desse tipo de trabalho. Então, essa é a nossa primeira preocupação. Mas, antes de tudo, eu quero abrir aqui um parêntese para dizer para as nossas irmãs que o fato de das reuniões das senhoras, os cultos das senhoras estarem inserindo nos cultos os assuntos da escola bíblica dominical, isso está, sem dúvida, enriquecendo grandemente a propriedade, vamos dizer assim, espiritual das irmãs, a vida espiritual, a capacitação das irmãs em termos de estarem bem, eu não vou usar a palavra doutrinada, porque essa palavra em inglês não é muito boa, elas estarem devidamente estruturadas na doutrina da palavra, porque a escola bíblica dominical, para nós hoje, na obra do Espírito Santo, ela está se constituindo um dos fatores de maior agregação entre nós, que nós nunca tivemos antes essa experiência. São, assim, centenas de experiências que recebemos sempre com relação à escola bíblica dominical. Estou com o parêntese aberto ainda, não fechei. Porque isso, portanto, esses benefícios todos que têm sido trazidos para as igrejas com relação ao estudo da palavra, ao ensino da palavra, à unificação da doutrina, a maneira como a palavra tem chegado aos nossos irmãos nos mais diversos lugares e chegado com rapidez e com eficiência, tudo isso está contribuindo para que a igreja, na obra do Senhor, essa igreja seja fortalecida na fé, uma igreja que não é enganada por falsos ensinos ou falsas doutrinas, uma igreja que está se alimentando, está comendo da carne do cordeiro assada no fogo, porque esse é o alimento da igreja para a última hora. Então, vou agora fechar o parêntese que eu abri. A nossa escola bíblica dominical tem se constituído esse forte alimento capaz de fortalecer a igreja de tal maneira a ela estar
devidamente preparada para o arrebatamento. Muito bem, fechei o parêntese. Agora sim, voltando ao assunto, portanto, como inserir no contexto da reunião das irmãs o conteúdo da escola bíblica dominical. Muito bem, para todos nós, uma escola bíblica dominical, ela começa quando termina a transmissão da última escola bíblica. E não existe ninguém no mundo capaz de estudar, nenhuma igreja no mundo que estuda Bíblia como nós estudamos, porque nós estudamos praticamente todos os dias. Nós temos o assunto da escola bíblica todos os dias, seja numa mensagem que é entregue pelo YouTube sobre o assunto da escola bíblica, seja no programa que nós divulgamos sempre às segundas-feiras, no comentário sobre a escola bíblica, do qual o pastor Gerson Belucci faz parte também, é o programa chamado Lâmpada para os Meus Pés, que é um comentário, vamos dizer assim, oficial. Todas as segundas-feiras, 10 horas da manhã, pela Rádio Web Manaim, nós temos às 10h30 da manhã, aqui horário brasileiro, temos a transmissão dos comentários do assunto da escola bíblica, com um dos objetivos dessa transmissão, desses comentários, é facilitar as nossas irmãs para elas prepararem convenientemente o assunto para a próxima reunião, ou o próximo culto das senhoras. Isso por quê? Porque, normalmente, o assunto da escola bíblica dominical, que é passado no domingo pela manhã, é passado muito rapidamente e com comentários, às vezes, até mais superficiais. E já no programa apresentado, no comentário feito no programa apresentado na Rádio Web Manaim, às segundas-feiras, esse comentário ele é mais diluído, ele é mais facilitado. Inclusive, um dos objetivos dessa facilitação é exatamente isso, atingir, ajudar, né, digamos assim, o trabalho das irmãs no culto das senhoras na semana seguinte. E, normalmente, nós usamos sempre, para dar aqui uma palavra de informação, tanto para os pastores quanto para as irmãs, nós usamos normalmente, na semana em vigor, fazer o comentário da escola bíblica, da última escola bíblica, e não da próxima escola bíblica. Isso por quê? Vamos explicar. Porque entendemos que quando nós, durante a semana, nos preparamos para discorrer sobre o assunto da escola bíblica que foi apresentada no domingo anterior, nós estaremos com informações mais seguras, já, vamos dizer assim, batido o martelo, né? Mas já assim confirmadas pela escola bíblica no domingo anterior. Por isso, nós não usamos, ao longo da semana, tratar em reuniões e tratar no culto das senhoras de assunto relacionado à escola bíblica vindoura, ou à próxima escola bíblica. Todavia, aí agora vamos usar aqui uma expressão, todavia, durante a semana também que nós vamos ter a oportunidade de buscar as respostas às perguntas que foram formuladas para a próxima escola bíblica. Isso, normalmente, aqui nas nossas igrejas do Brasil, nós usamos fazer isso sempre. Os pastores usam, muitas vezes, a segunda-feira, outras vezes a terça-feira, outras vezes a quarta-feira. Eu, por exemplo, pelo fato de, na terça-feira, ter reunião do Conselho Presbiteral, eu, então, uso na quarta-feira cerca de 10 minutos ou 15 minutos para fazer uma rápida dinâmica com a igreja, aproveitando a participação das senhoras no culto das senhoras da quarta-feira, além de outros irmãos que comparecem no culto, os diáconos, os obreiros, a igreja de uma maneira geral. Então, durante 15 minutos, 10, 15 minutos, às vezes até um pouco mais, nós, então, fazemos uma rápida dinâmica da escola bíblica dominical próxima à escola bíblica dominical seguinte. Por que isso? Para que ali, naquele momento, no caso aqui, isso é feito numa segunda-feira, e aí, no caso dos irmãos, nós vamos ter que ver uma forma de equalizar isso. Por quê? Porque quando termina a dinâmica da escola bíblica na quarta-feira, aqui no nosso caso,
ou algumas igrejas que já fizeram isso na terça, ou outras igrejas que já fizeram isso na segunda-feira, isso vai facilitar naturalmente na hora da postagem das respostas, que é a participação por escrito da igreja com relação às respostas das perguntas para a próxima escola bíblica. Isso tem um horário, isso tem um momento que a porta se fecha. E essa porta, infelizmente, ela tem que se fechar na quinta-feira até às 23h59 da quinta-feira, horário brasileiro. Eu não sei se está sendo concedido para o exterior alguma prorrogação desse horário. E aí, então, talvez venha uma forma agora de nós tentarmos equalizar essa situação, porque aquilo que nós aqui temos tido a oportunidade de fazer, seja na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, que é a dinâmica relacionada à próxima escola bíblica dominical, nós estamos entendendo que, no caso das irmãs e dos irmãos na Inglaterra, isso não está podendo ser feito presencialmente, porque o culto presencial das irmãs é feito no sábado e, no caso da França, ainda é feito pelo Zoom. Talvez, quem sabe, a nível de sugestão, essa dinâmica possa ser feita antes da quinta-feira, 23h59, horário brasileiro, isso ser feito via Zoom, pelos grupos das igrejas. Seria uma sugestão, isso é um caso, depois os irmãos comentarem. Se Pastor alguém quiser Gilson, já comentar alguma coisa... Pastor Gilson, eu creio que todas as igrejas já fazem, né, na segunda ou na terça-feira, né, essa dinâmica. Todas as igrejas aqui representadas já fazem essa dinâmica na segunda ou na terça pelo Zoom. E na quarta também. Ótimo. Amém. Muito boa essa informação. Então, já fica aqui, né, a nossa despreocupação com relação a esse aspecto. Certamente, ao fazerem, devem estar fazendo via online. É isso mesmo? Isso, pastor. Isso, pelo Zoom. Muito bom. Então, o que acontece? Isso aí, portanto, com relação a essa dinâmica do assunto da escola bíblica, ou seja, da escola bíblica vindoura, a escola bíblica seguinte, certamente as irmãs estão tendo acesso a essa dinâmica com a presença dos seus respectivos pastores ou do ministério local da igreja, o que já vai facilitar para elas a questão, então, das postagens das respostas por escrito às perguntas, para que a igreja local tenha a sua participação na escola bíblica dominical. Aliás, temos acompanhado as participações vindas por escrito no portal das igrejas do exterior, e esse número tem aumentado. Essa última escola bíblica, por exemplo, nós tivemos do exterior um número que ultrapassou as 5.000 participações. Isso, a nível de igrejas nossas no exterior, tem sido um número, de certa maneira, bem expressivo. Eu sei que o pastor Gerson tem uma experiência, Gerson Belucci tem uma experiência muito especial com relação a isso, porque nós temos tido, nas participações da Escola Bíblica Dominical, durante a semana, por escrito, enviadas pelo portal, nós temos tido Portugal na vanguarda, ou seja, Portugal já está tendo um número de participações notável, o que poderia, talvez, o pastor Gerson dar aí alguma contribuição nesse sentido para sugerir alguma forma de como realizar isso. Embora, como o nosso foco aqui na reunião é falarmos para a senhora da igreja, né, a nossa preocupação é que o que acontece? No momento em que o assunto está sendo discorrido na dinâmica da escola bíblica seguinte, para produzir as respostas que as irmãs irão enviar ou postar no portal, esse momento, eu diria que, sobre uma determinada pergunta, uma pequena frase que uma irmã escrever, já é uma excelente resposta da sua participação. Às vezes não tem necessidade de a pessoa responder todas as perguntas, mas
a igreja, se puder responder a todas as perguntas e enviar contribuições, isso será sempre muito bem recebido e será uma prova de que a participação na dinâmica foi, de certa maneira, bem produtiva. Não sei se o pastor Gerson pudesse dar alguma palavra mais específica sobre nesse sentido. Ligando o microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Eu creio que esse tema, pastor Gilson, a gente pode tratar, evidentemente, em outra ocasião, para a gente aproveitar ao máximo a sua presença aqui. Mas, só fazendo um comentário, para o presbitério, a participação do país na escola bíblica não tem outra forma de ser medida a não ser pela participação no portal, que é esse tema que você está abordando. Então, eu creio que numa próxima ocasião, com os pastores, a gente dá uma palavra sobre um pouco Érica quanto agora em Portugal, para que os irmãos reúnam as igrejas e mostrem que o presbitério não está preocupado com o número em si, mas com o envolvimento das irmãs, dos irmãos na doutrina, né? Que é exatamente isso que você está abordando. Mas eu posso tratar desse assunto com o pastor Charles, com os demais companheiros, pastor Augusto, pastor Ademir, pastor Atli e os demais companheiros aqui, numa outra ocasião. Agora, a gente queria aproveitar ao máximo a sua presença, pastor Gilson. Ok, obrigado, pastor Gerson, muito bom. É bom realmente, numa ocasião posterior, marcar uma reunião com os pastores para passar essa experiência em mais detalhes. Muito bom, muito obrigado Pastor pela Gilson, sua participação. Pois não, o pastor Augusto gostaria de fazer uma pergunta, se o senhor não se Sim, importar. Charles. Isso. Pastor Gilson, só para deixar claro, eu não sei se todo mundo compreendeu, normalmente, nós temos, então, por exemplo, a França se reúne de terça-feira, junto com os irmãos de Londres aqui, e nós fazemos a dinâmica das perguntas. Mas, na quarta-feira, as irmãs estão usando o subsídio de lâmpada para os meus pés, que é baseado na semana anterior, porque a gente achou que isso era uma orientação. Nós podemos, a partir, então, na terça-feira, nós fazemos a meditação das perguntas, fazemos essa dinâmica. Na quarta, as irmãs podem dar continuidade nesse assunto, ou não há regra para isso? As irmãs poderiam continuar usando o subsídio do lâmpada para os meus pés, que é baseado na semana anterior. Só que para as contribuições fica atrasado, né? Ok. Vou tentar ser bem claro aqui, talvez alguma coisa que eu não fui muito claro. Normalmente, o assunto da reunião ou do culto das irmãs durante a semana é sempre o assunto da escola bíblica anterior. Por qual motivo? Porque trata-se de um assunto que já está devidamente confirmado, consolidado, né? O pastor Gideuti já entregou a palavra, então aquilo ali está sendo em cima daquilo que foi consolidado. E, ao passo que o assunto da reunião ou da escola bíblica seguinte, do domingo seguinte, é um assunto que não seria bom ser levado no culto das senhoras, né? Porque ele ainda não está, a gente usa a expressão aqui no Brasil, né? Não bateu o martelo ainda, né? Não tá consolidado, né? Não está consolidado ainda. Então, por isso, é sempre feito com o assunto da escola bíblica anterior. Tá? Esse é um ponto. Agora, no caso da sugestão dada no programa Lâmpada para os Meus Pés, que é um comentário da escola bíblica com relação ao uso de um ponto, de um tópico, para facilitar o trabalho das irmãs na quarta-feira seguinte, ou na quarta-feira daquela semana, isso aí realmente fica muito à disposição das irmãs, naquilo que elas acharem mais fácil, a pergunta que elas se identificarem melhor, que irá produzir uma dinâmica. Porque o que acontece? Aquilo que uma irmã está hoje à frente de um culto de senhoras, dirigindo essa parte do culto,
é, na verdade, quase que uma dinâmica. Ou seja, ela não está ali entregando uma pregação, ela não está ali entregando uma mensagem, ela não está ali entregando uma doutrina, mas ela está ali discorrendo sobre um assunto no qual ela pode, né, naturalmente, dentro da dinâmica desse assunto, contar com a participação ali das outras irmãs. É uma irmã que lê um texto, é uma irmã que dá uma resposta, é uma irmã que faz um comentário, né, ajudando ali o assunto, de forma que o assunto venha servir realmente de edificação espiritual, né? É um assunto já consolidado, já confirmado no domingo anterior, isso venha servir de uma, vamos dizer assim, deixar mais claro, né, o assunto, e isso venha servir de edificação espiritual para as irmãs. Não sei se isso respondeu a pergunta. Respondido, pastor. Obrigado. Um aspecto que é muito importante, que ainda eu gostaria de comentar, é que quando nós transmitimos o assunto da escola bíblica dominical, a nossa grande preocupação é que este assunto venha produzir na igreja, inclusive, experiências dos irmãos com a palavra. E aí, eu quero fazer um convite aqui aos irmãos e às irmãs para, ao entrarem no portal, né, a gente chama de portal, né, mas no site, para ali enviar ou postar uma resposta, procurem sempre olhar numa daquelas abas que se abre ali e que consta assim, contribuição, experiência. Aquela experiência ali, eu não tenho recebido ultimamente, é muito raro eu receber das igrejas do exterior alguma experiência naquela parte ali, experiência com a escola bíblica, ou até mesmo outra experiência, experiência com a palavra, experiência com a leitura do texto da palavra em casa, em família, experiência de pessoas que estão vindo para a obra para estudar a palavra do Senhor. Eu estou dizendo isso porque quando a gente entra ali e acessa esse quadrinho de experiências das igrejas no Brasil, a gente vê ali dezenas de experiências. E quando a gente entra ali para buscar experiências das igrejas do exterior, ultimamente tem sido muito raras. Inclusive, é um trabalho que eu e uma equipe que trabalha comigo, nós fazemos isso pesquisando. Então, eu gostaria de fazer aqui esse apelo para que, se porventura algum irmão, alguma irmã, algum pastor tiver alguma experiência com a palavra, com a escola bíblica, ponha ali isso, porque nós fazemos questão, inclusive eu até tenho orientação do pastor Gedeutir, para ler algumas dessas experiências da escola bíblica, para que os irmãos possam ver o que é que está produzindo de resultado da escola bíblica. Porque escola bíblica tem que dar resultado. Prova disso é Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Os irmãos de Tessalônica que liam, que estudavam Bíblia sentados no banco, o versículo 4 de Atos 17 diz que poucos creram, alguns creram. Mas os irmãos de Bereia, que examinavam a Escritura, recebiam de bom grado, fazia isso todo dia. O verso 12 diz assim, e muitos creram. Então, resultado da palavra é um resultado notável. Nós temos, assim, muitas experiências. Eu gostaria que os irmãos que estão nos ouvindo aqui ajudassem nesse sentido. De vez em quando, na reunião dos responsáveis pelo exterior, eu sempre faço esse apelo. Irmãos, apelem para os nossos irmãos do exterior para que eles possam, às vezes até têm a experiência, mas não está postando a experiência, e nós precisamos divulgar isso para que as pessoas saibam a importância da Escola Bíblica Dominical. E o objetivo nosso com a Escola Bíblica Dominical é que nós resgatemos muitas pessoas que estavam paradas na vida espiritual, outros até afastados. Eu tive o caso de um testemunho recente de uma irmã que voltou para a obra 20 anos depois. Ela se afastou da obra, 20 anos depois ela retornou, e retornou, inclusive, atraída pelo estudo da palavra do Senhor, porque ela começou a sentir na igreja que ela frequentava que faltava isso, uma igreja muito animada, uma igreja de muita animação, mas que não tinha mais estudo bíblico.
Então, nós queremos, portanto, que isso seja levado bastante a sério e que isso seja uma experiência gloriosa para o trabalho das irmãs nas igrejas, porque isso vai produzir muitos e muitos resultados. Os irmãos terem uma ideia, nós estamos vivendo aqui no Brasil, pelo menos eu tenho essas informações, casos de igrejas aqui de mais de 200 anos aqui no Brasil, que hoje, olha, eu vou dar essa informação porque ela é confirmada, 30% das pessoas nessa igreja, 30% estudam Bíblia. O resto, ninguém mais estuda Bíblia em escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical se transformou num ambiente de pregação, o pastor prega e o pessoal começa a cantar, mas não tem mais estudo bíblico da escola bíblica. E nós estamos atraindo muita gente dessa igreja. Eu tenho um caso de um parente meu, 88 anos, pastor jubilado dessa igreja. Ele disse: Gilson, depois que eu passei a ouvir os estudos bíblicos que vocês têm, eu nunca mais quis ouvir um pastor da minha igreja. Nem eu próprio quero me ouvir mais. Eu quero ouvir só o que vocês pregam. 88 anos, pastor jubilado, tá? Aqui para nós, particularmente, não divulguem, Igreja Batista aqui do Brasil, tá? Então, vejam que é lamentável isso. E nós estamos tendo, portanto, uma oportunidade notável de estarmos tendo hoje a palavra como o alimento nosso do dia a dia e os resultados disso. A quantidade de gente que está sendo resgatada em função disso. Então, por isso, eu faço aqui esse apelo aos irmãos, né? E eu gostaria de voltar mais especificamente agora para o caso específico das irmãs, né? Eu estava falando, a irmã tem como escolher um tema que seja mais fácil para ela discorrer, para as irmãs entenderem. Nós temos várias perguntas, várias respostas, são vários comentários, e a dinâmica do culto das senhoras venha a ser algo que vai completar o ensino, vai completar o entendimento do ensino e facilitar para as irmãs. Eu sempre participo da reunião das senhoras da minha igreja. Dificilmente um dia eu estou ausente. Eu gosto de ouvir. Tem um momento da reunião das senhoras, vou fazer uma confidência aqui para as irmãs, tem um momento da reunião, do culto das senhoras, que para mim é o momento que mais me toca. Sabe qual é? Aqueles 5 minutos de oração. Ali naquela hora, às vezes eu fico pensando que é um dos momentos mais longos que eu uso para orar durante o dia. Aquela oração da manhã rapidinha, aquela oração da noite rapidinha, mas ali, naqueles 5 minutos, é realmente uma grande bênção a gente estar na presença do Senhor juntamente com as nossas irmãs. Eu não sei se teria mais algum detalhe que pudesse ser acrescentado, e eu fico à disposição, talvez uma pergunta, alguma colocação que possa ser feita, eu fico à disposição. Eu estou à disposição. Queria aproveitar, então, pastor Gilson, pedir aos pastores, né, e também até o próprio pastor Gerson, né, se quiser nos ajudar a complementar com mais alguma coisa, ou fazer uma pergunta ao pastor Gilson, né, se tiver algum irmão também quiser, é só se identificar que a gente vai passando para ele. Eu só queria dar um testemunho, Gilson, a você, pastor Gilson, e aos demais. Eu estava aqui na dinâmica, toda segunda-feira, São Paulo faz uma dinâmica aqui no prédio da Tiradentes, na igreja de Tiradentes, que Augusto já foi pastor, eu também. E um casal evangelizado por uma irmã, ela estava no cabeleireiro, ouviu a mulher falar do casamento dela, que estava em frangalhos, né? Ela estava para se separar. A irmã ouviu, convidou-a para vir na dinâmica da escola bíblica, onde as perguntas da semana são discutidas, e a mulher convidou o marido, trouxe, e no próprio estudo da dinâmica, eles receberam uma bênção extraordinária. Eu vou falar o nome da igreja, já que você falou da Batista, eu vou falar da igreja que eles estavam distantes, era da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Receberam uma bênção, no final nós demos assistência, o senhor falou com eles, e eles disseram o seguinte: olha, se todo culto da igreja de vocês forem assim, objetivos, e com o estudo da palavra, com essas revelações, vocês considerem
que nós já somos novos membros da sua igreja. E o casal se reconciliou no estudo da EBD. Então, eu creio, pastor Gilson, que essas experiências nós estamos tendo, mas está faltando colocar resumidamente e mandar isso no portal, naquela aba de experiências, né? Amém. O apelo que eu faria aqui em função disso é no sentido de que aquilo que nós estivermos fazendo a nível de um trabalho, que é escrever, que é postar, que é entrar num site, nós pudéssemos lembrar aqui do texto básico que nós usamos para esta reunião, que é exatamente algo que vai ser agradável ao Senhor. A base é a farinha, é Jesus, o ingrediente indispensável é o azeite, mas o incenso é aquilo que vai subir como cheiro suave na presença do Senhor. Então, nós estamos fazendo isso, para a glória do Senhor, e o resultado disso será para as nossas vidas. Arão e os seus filhos comeram da oferta de manjares, eles tinham esse direito. Então, o ministério na obra, ele tem sido alimentado por esse trabalho feito de uma forma toda especial, contando principalmente com a participação das nossas irmãs, né? Glória a Deus. Muito boa a palavra do pastor Gerson. Algum detalhe, alguma pergunta a mais, alguma coisa talvez esteja faltando? Pastor Gilson, como a gente faz a dinâmica das terças-feiras, a gente junta a França com a igreja aqui de Londres 1, a gente tem geralmente 50 conexões, semana passada a gente teve 60 conexões, e tem sido uma grande bênção a meditação nas perguntas, só que a gente percebe que os irmãos não têm muita facilidade para ir no site, postar. A gente tem, às vezes, consolidado tudo e mandado como uma contribuição do estudo completo. Pode ser feito assim também, ou é melhor que as pessoas se esforcem para cada um colocar a sua contribuição? Não, eu posso até te dar uma sugestão, que é como é feito na minha igreja. Nós temos o secretário da igreja, e ele criou uma forma de enviar um link para os irmãos, de maneira que qualquer irmão que tenha acesso à internet, seja através do seu celular, esse irmão vai em cima desse link, o link já direciona o irmão, abre o arquivo, de forma que o irmão já vai apenas, ou a irmã, apenas escrever alguma coisa e clicar embaixo onde está escrito assim, enviar. Então, foi uma facilitação, e aí isso aumentou muito o número de participações aqui no caso da minha igreja. Ter uma ideia, nos 27 estados que nós temos no Brasil, a última contribuição da Escola Bíblica ultrapassou 95 mil participações, na última, só do Brasil, 95 mil participações. Dessas 95 mil, quase 33 mil só do Estado do Espírito Santo. Porque os irmãos começaram a adotar esse esquema, facilitar os irmãos. Nós temos casos aqui, inclusive, de jovens na igreja, e eles procuram pessoas idosas da igreja, idosos da igreja. Eu já divulguei isso, inclusive, num programa que eu faço ao meio-dia. Apanhando as respostas dos irmãos, o nome, escrevendo, e eles próprios postam em nome dos irmãos. Mas a resposta foi do irmão fulano, ele acabou de responder, o irmão escreveu a resposta e postou a resposta em nome do irmão, com o CPF do irmão, com tudo certinho, como uma participação do irmão, uma frase que o irmão falou, ou a irmã, né, o idoso falou ali. Isso tem ajudado muito na contribuição. E a pessoa fica feliz, uma pessoa idosa, procurada por um jovem para participar da escola bíblica, fica feliz. Eu tenho o caso de uma irmã que ela diz o seguinte: a semana que ela às vezes esquece de participar da escola bíblica, de enviar a contribuição dela, essa semana ela sente que alguma coisa está faltando, inclusive na vida secular. Por quê? Porque exatamente, vamos dizer assim, é uma dinâmica que nós não podemos deixar de participar, né? E que, vamos dizer assim, que gratifica muito a nossa vida espiritual.
Amém? Mais alguma colocação? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu posso assegurar uma coisa para os irmãos, que se nós tivermos ainda alguma resistência em algum lugar à maneira de nós estudarmos a palavra, podemos estar certos de uma coisa, que essa resistência não é ao presbitério, essa resistência é ao Espírito Santo. E, naturalmente, resultados que não são bons advirão, né? Advirão. Nós temos que, os irmãos terem uma ideia, só fazendo uma comparação aqui mais assim, uma comparação assim mais histórica, o que garantiu a unidade dos judeus ao longo da história, para não perderem a identidade, foram os estatutos e as leis de Moisés. Ou seja, um povo doutrinado, um povo que lê seus estatutos, esse povo, naturalmente, tem unidade doutrinária. E essa está sendo a nossa experiência. Existem religiões no mundo, o camarada tem que ler o livro deles pelo menos algumas vezes no ano. Nós não temos essa obrigação, mas sabemos de uma coisa, que a palavra revelada para nós, ela é tudo que nós precisamos nessa última hora para a unidade doutrinária e para fortalecimento da fé, para não sermos enganados, porque a apostasia está se multiplicando nos nossos dias, né? Então, isso é fundamental, esse aspecto do ensino. Crescer na graça e no conhecimento, né, Gilson? Crescer na Amém. graça, Na graça é a e no bênção, conhecimento. é o derramar do Espírito Santo, mas o conhecimento, o estudo da palavra, a doutrina revelada é fundamental para resistirmos às provas, às tempestades dessa última hora, né? Amém. Aproveitando, pastor. Eu não me ative muito aqui à dinâmica do trabalho das irmãs, porque as irmãs já conhecem bem a dinâmica, já tem apostilas, né, que falam sobre esse assunto, então seria repetir alguma coisa que as irmãs já têm conhecimento, tá? Então, pastor, a gente vê aqui, né, naquilo que a gente está aprendendo aqui nessa noite, a importância do azeite, né? A importância da operação do Espírito Santo, né, do amor ao trabalho, do amor ao serviço, a esse serviço, né? E para consolidar, né, para juntar, para fazer a liga, né? Então, a operação do Espírito Santo para juntar, para fazer a liga. As irmãs, as coordenadoras, né, querem aproveitar a presença do pastor Gilson e do pastor Gerson para fazer alguma pergunta, os pastores também, ou algum outro irmão? Eu só queria lembrar que o pastor Gilson e eu temos uma próxima reunião daqui a pouquinho, aquela reunião de quarta-feira, Gilson. Bem, pastor. Nós não vamos segurar vocês muito mais tempo, não. Tudo bem, a prioridade está aqui, essa é a nossa prioridade aqui. Tá bom, pastor. Como o senhor pode ver, há um grupo aqui de mais ou menos 136 pontos, chegou a 141 pontos, né? Eu imagino que um grupo de quase 200 adultos aqui, de irmãos presentes aqui nessa reunião, e a valorização que nós damos aqui no exterior a esse trabalho das senhoras, das servas, né? Que tem sido realmente algo impressionante para as igrejas, a base, né, de muita coisa para as igrejas, a base da oração, né, da unidade, né, para garantir essa unidade, é o trabalho de assistência que é feito de forma extraordinária pelas irmãs, todo o cuidado que elas têm em orientar os mais novos, né? Então, tudo isso a gente tem usufruído desses benefícios aqui no exterior, né? E para nós é muito bom estar perto do presbitério, né? Ter essa ligação com vocês aí, né? Ver a disponibilidade. Os irmãos, eu liguei para o pastor Gilson na mesma hora, não, estou à disposição, pode contar comigo. Então, isso é muito bom para nós, né? Essa porta aberta aí, né? E aí eu queria ver pastor Luiz, pastor Ademir, se quiser fazer alguma observação. O pastor Luiz é o ouvinte número 1 da Rádio Manaim, sabe, pastor? Ele foi aí, ganhou um troféu, né? De ouvinte número 1 da Rádio Manaim. É que todo mundo... Ele falava assim, irmão, ó, você ora e ouve a Rádio Manaim. Meu a receita, né, pastor Luiz? Hã? Meu antigo companheiro de ministério.
Não, não, eu estou falando Luiz Brumati. Eu acho que ele não é. Ah, o Luiz Brumati. Era que eu tivesse acompanhado o senhor em algum lugar. Ah, Luiz, Eu ia desculpa, ficar eu mais pensei que fosse sabido do que Ademir. Ah, pastor David. Muito Não, o prazer, pastor Luiz. Ademir Glória está a aí, Deus. né? Antigo Amém. companheiro do senhor aí. Maravilha. Amém. Ademir Lodge está aí. Pastor Ademir Atle, é alguma contemporâneo, pergunta, né, Ademir? alguma colocação? Não, obrigado. Tá. Aí, pastor Gilson, pastor Gerson, dia 26 agora, de março, nós vamos ter um mini seminário das irmãs aqui na Inglaterra, né? Vai ser na igreja de Oxford, vai ser presencial. Nós tivemos um mini seminário de obreiros esses dias agora, foi uma grande bênção, uma grande experiência para nós, uma bênção de renovo, né? Agora nós teremos o das senhoras, em maio vamos ter dos jovens, né? Então, essa reunião aqui está sendo para nós aqui já uma preparação para esse mini seminário, né? Já que as irmãs não perguntaram, não tem dúvida, ninguém perguntou nada, eu acho que a gente está satisfeito, né? Viu, Charles, Dia o 26. que foi especial é a gente ver que a palavra que o Gilson trouxe a respeito da farinha e do azeite está dentro das visões que o Senhor nos deu no preparativo dessa mini seminário das senhoras. A farinha Exatamente. e o azeite, no mesmo espírito. Isso foi uma benção. Maravilha, glória a Deus. Amém. Eu enviei agora ali para o Charles um link do culto de ontem, o culto doutrinário ontem. O assunto foi Escola Bíblica Dominical. Se alguém quiser depois assistir, pelo menos a parte da doutrinária, pode pegar depois com o pastor Charles. Tá, eu vou Vale passar dizer que o link para terça-feira- os pastores, né? Toda terça-feira, no nosso canal do YouTube, é um culto doutrinário. Geralmente é apenas um clamor, um louvor e uma mensagem mais em termos de estudo bíblico, né? Isso é muito importante também para os irmãos que têm essa facilidade de acesso à internet. Eu creio que todos aqui, é muito importante participar desse culto de terça-feira. Amém. Pastor Emir, você ia falar alguma coisa? Não, eu disse que eu assisto esses cultos. Todos os cultos do Brasil eu assisto, ao vivo. Eu vi o culto de Gilson ontem. Glória a Deus. Maravilha. Amém, irmãos? Então, podemos encerrar a nossa reunião? Podemos ter uma palavra de glorificação por parte de uma das irmãs, né? Uma das coordenadoras aqui pode abrir o seu áudio, glorificar o Senhor? Senhor, nós louvamos ao teu nome. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor, por fazer parte desta obra, Senhor, onde nós temos visto o teu bom Espírito nos conduzir. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a cada instante, na busca, Senhor Deus, no entendimento da tua palavra, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Te louvamos, meu Senhor, porque a tua obra tem acontecido aqui no exterior. Senhor Deus, vidas têm sido alcançadas. Senhor Deus, porque nós temos estado, Senhor Deus, atentos àquilo que teu Espírito Santo tem falado no nosso meio. Te louvamos, te exaltamos, ó Deus, por esta reunião, pela oportunidade de aprender um pouco mais, por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Atle, o senhor poderia orar entregando essa reunião, nos despedindo com a bênção apostólica, por favor? Senhor, nós glorificamos pela tua graça sobre nós, por esse amor, essa comunhão que só tem no Espírito Santo. Amém. Nós glorificamos, Senhor, porque nós podemos proclamar que em Jesus temos vitória e em Jesus temos vida eterna. Nós glorificamos em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e o amor do Deus Pai, Amém. a revelação e a direção do Espírito Santo seja conosco até a volta de Jesus. Amém. 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 Charles, foi gravada essa reunião? Foi sim, pastor.